O dinheiro russo contra o exército russo. Ativos russos congelados nos países ocidentais, bilhões de dólares e euros, estão sendo usados para comprar armamentos e munições para a Ucrânia. O pesadelo de Putin está se tornando realidade. Apoiarei qualquer caminho que permita usar os recursos russos para continuar ajudando a Ucrânia. Putin vai pagar pela sua guerra. Os estados da União Europeia estão se preparando para usar os ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia. A soma é colossal, 140 bilhões de euros. Para quantos anos de defesa e resistência à agressão russa isso será suficiente? Quando a UE tomará, sem exagero, a decisão histórica? E por que esse passo pode forçar Putin a encerrar a guerra já em um futuro próximo? Assista na reportagem especial Descongelamento de Ativos, como o Ocidente vai apoiar a defesa da Ucrânia às custas da Rússia. Em fevereiro de 2022, Putin errou feio nos seus cálculos. Foi tomada por mim a decisão. Quão grande foi o erro dava para ver pela expressão no rosto de seus principais banqueiros. A decisão de realizar a operação militar especial. A chefe do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, estava em choque com essa decisão. Ela entendia perfeitamente. A Rússia guarda uma enorme quantidade de dinheiro nos países do Ocidente. Cerca de 300 bilhões de dólares. O início da guerra agressiva e a invasão a um país vizinho significariam perder o acesso a esse dinheiro. Putin errou nos cálculos. Equivocou-se em praticamente tudo. O ditador do Kremlin esperava capturar Kiev em 3 dias. Esperava que a Europa e os Estados Unidos iriam vacilar e não intervir. Mas encontrou a resistência heróica do povo ucraniano. Uma guerra prolongada e duras sanções do Ocidente. Em primeiro lugar, restrições aos ativos soberanos russos. Já nos primeiros dias após a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, os países do G7 congelaram os ativos russos, praticamente ao mesmo tempo em muitos estados. A maior parte dos fundos do Banco Central da Rússia está na Bélgica, 210 bilhões de euros. Na França, 19 bilhões. Também existem ativos em Luxemburgo, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Japão. Alguns países não divulgam números exatos, mas sabe-se que, no total, em todo o mundo, foram bloqueados ativos no valor equivalente a 300 bilhões de dólares, em diferentes moedas e obrigações. A Rússia não pode retirá-los nem vendê-los. Eles estão congelados, em resposta à violação das normas do direito internacional. No Kremlin, na época, reclamavam: como assim são ativos soberanos? Eles são intocáveis. Mas os líderes dos países do G7, em março de 2022, viram como a Rússia estava bombardeando Mariupol, destruindo bairros inteiros, matando dezenas de milhares de pessoas. Viram as atrocidades em Bucha e Irpin, todo o horror e a brutal crueldade do exército russo. Viram que a escala da guerra iniciada por Putin era comparável apenas à da Segunda Guerra Mundial. Os líderes dos países que congelaram os ativos russos não tinham dúvidas. O Kremlin não deve obter acesso a esse dinheiro. Não, até que pare a guerra e pague a compensação pelos danos. Mas Putin continuou destruindo cidades ucranianas. Continuou o terror contra civis. E os países do Ocidente deram o passo seguinte. Em 2024, eles começaram a repassar à Ucrânia a renda dos ativos russos congelados. Os próprios ativos não foram tocados, mas todos esses 300 bilhões de dólares não ficam parados. Os russos não têm acesso a eles, mas o dinheiro ainda assim gera renda, como um depósito comum no banco. Sobre ele, incidem juros, e são esses juros que são repassados à Ucrânia. Os primeiros a fazer isso foram os Estados Unidos. No fim de 2024, concederam a Kiev $1 bilhão, garantido pela renda dos ativos russos congelados. Depois, o Canadá, $1 bilhão e 700 milhões. Em seguida, a União Europeia. Da parte dos países da União Europeia, a Ucrânia já recebeu quase $16 bilhões. E isso é só o começo. A renda continua sendo acumulada. Os estados do G7 concordaram que a Ucrânia receberá, ao longo de vários anos, $50 bilhões dessa forma. E esse dinheiro será destinado, em primeiro lugar, à defesa.
As perdas que a Rússia causou à Ucrânia são estimadas em astronômicos 524 bilhões de dólares. Esses são os cálculos do Banco Mundial e da Organização das Nações Unidas. E as perdas continuam crescendo, a cada dia, a cada novo impacto de míssil ou drone. Já são muito maiores do que a soma dos ativos russos congelados em todo o mundo. Confiscar o dinheiro da Rússia seria a decisão mais lógica e justa. A liderança da Ucrânia insiste nisso desde o início da invasão em grande escala. E muitos políticos ocidentais também defendem essa medida. Por exemplo, presidentes de comissões de relações exteriores, assim como deputados do Parlamento Europeu de 19 países, ainda no ano passado propuseram aos membros do G7 abandonar as meias medidas e confiscar todos os ativos congelados do Banco Central Russo, todos os 300 bilhões, e direcioná-los ao fortalecimento da defesa da Ucrânia. Mas os líderes dos estados do G7 não querem recorrer à confiscação. Estão apresentando outro mecanismo. Com a iniciativa da chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ele recebeu o nome de crédito de reparação. Se todos concordamos que a Ucrânia é nossa primeira linha de defesa, precisamos reforçar o apoio militar à Ucrânia e precisamos aumentar a pressão sobre a Rússia. É exatamente por isso que propus a ideia de um crédito de reparação, baseado nos ativos russos congelados. E aqui está a essência desse mecanismo. Os ativos russos eram mantidos na Europa na forma de títulos. O prazo de muitos deles já venceu. E eles se transformaram simplesmente em dinheiro depositado em conta. É justamente esse montante que é usado para conceder à Ucrânia um crédito, presumivelmente de 140 bilhões de euros. E esse crédito será sem juros. O crédito será concedido não de uma só vez, mas em parcelas e sob determinadas condições. É importante destacar que não haverá confisco dos ativos. A Ucrânia deve devolver o crédito se a Rússia pagar reparações. Ou seja, a Rússia deve compensar à Ucrânia os danos causados. E esse valor é muito maior do que o crédito de reparação de 140 bilhões de euros, muitas vezes maior. Se a Rússia compensar os danos, ou seja, pagar reparações, a Ucrânia devolverá aos países do Ocidente os 140 bilhões de euros. E os países do Ocidente, por sua vez, transferirão esse valor para a Rússia. Se Moscou se recusar a pagar reparações, o que sob o governo de Putin é muito provável, Kiev não será obrigada a devolver nada. Consequentemente, a Rússia não receberá seus ativos congelados. Putin continuará a protestar, chamando isso de confisco. Roubo, saque. Mas onde está o confisco nisso? Paguem por todas as destruições, mortes e ferimentos que causaram e terão seu dinheiro de volta. A ideia do crédito de reparação para a Ucrânia já foi apoiada pelo chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz. Assim como a chefe da Comissão Europeia, ele insiste que a Ucrânia deve receber um crédito de 140 bilhões de euros, usando os ativos russos congelados. Apoiarei qualquer caminho que permita usar os recursos dos russos para continuar ajudando a Ucrânia e garantir o fim mais rápido desta guerra. Existe um consenso muito forte sobre isso na União Europeia e na comunidade política europeia. Putin não deve subestimar nossa determinação. É disso que também fala o ministro das Finanças da Alemanha. Putin vai pagar pela sua guerra. Vamos conseguir isso. Não se trata de pegarmos esse dinheiro para nós. Mas, graças a esse dinheiro, nós criamos um crédito para a Ucrânia. Queremos apoiar a Ucrânia na luta que ela precisa travar contra a agressão russa. O crédito deve ser usado em primeiro lugar para a compra de armas e munições para a Ucrânia, insistem os líderes europeus. E o presidente da Ucrânia concorda com isso. A Ucrânia identifica 3 grandes pacotes para os quais esse dinheiro pode ser direcionado. Falando especificamente de armamentos, embora desejássemos usar parte desses recursos também em áreas sociais importantes para a nossa população. Mas a prioridade é o fornecimento de armas. O primeiro pacote é o armamento de fabricação ucraniana. O segundo pacote é o armamento europeu que a Ucrânia não produz. E o terceiro pacote é o armamento americano que nem a Ucrânia nem a Europa produzem. Em primeiro lugar, são os sistemas de defesa antiaérea. O crédito de reparação para a Ucrânia é apoiado pela maioria dos países europeus. Por exemplo, os líderes da Polônia. Chega de falar. Chegou a hora de agir. Vamos financiar nossa ajuda à Ucrânia com os ativos russos congelados. A líder da Dinamarca tem a mesma opinião. A ideia de usar os ativos russos congelados
é muito acertada. E também os da Suécia, Finlândia e países bálticos. Já há muito tempo, insistimos no uso dos ativos congelados para a Ucrânia. A Ucrânia precisa de mais armas, ajuda e dinheiro. E devemos usar ao máximo os ativos russos congelados para isso. Apenas alguns países da União Europeia, por enquanto, expressam preocupações quanto ao crédito de reparação para a Ucrânia. Entre eles, a Bélgica. É justamente nesse país que está guardada a maior parte dos ativos russos congelados na Europa. Cerca de 180 bilhões de euros. Eles estão nesta instituição, o Depositário Central de Valores Mobiliários Euroclear. A Bélgica não se opõe ao uso desse dinheiro para financiar a Ucrânia, mas a liderança do país tem condições. O primeiro-ministro da Bélgica, Bart de Wever, apresentou essas condições aos líderes da UE. O principal, a transferência do dinheiro para a Ucrânia, não deve ser interpretada como confisco dos ativos russos. Ele teme ações judiciais da Rússia. Além disso, os países europeus devem dividir com a Bélgica todos os riscos associados ao uso desses recursos para a Ucrânia. Não considero isso um problema insolúvel, mas quero que todos concordem que estamos no mesmo barco, aconteça o que acontecer. Os líderes europeus ouviram de Wever e iniciaram consultas sobre como cumprir as condições da Bélgica e elaborar o mecanismo jurídico ideal para usar os ativos russos congelados. O tema foi discutido na cúpula em Bruxelas nos dias 23 e 24 de outubro. Temos 3 exigências. Exige uma plena distribuição mútua do risco, porque o risco é muito alto. Também queremos garantias de que, se o dinheiro tiver de ser devolvido, cada Estado-membro fará a sua parte. As consequências não podem recair somente sobre a Bélgica. E a terceira exigência consiste em que cada país onde estão congelados os ativos russos haja em conjunto conosco. Os líderes europeus estão buscando uma solução, como cumprir as condições da Bélgica e dividir os riscos entre todos. A Bélgica teme que toda a responsabilidade fique sobre ela. Mas estamos prontos para criar um mecanismo de responsabilidade comum pan-europeia. Sim, existem preocupações relacionadas à solidariedade no tocante aos riscos. E todos concordam que nenhum país deve carregar esses riscos ou esse fardo sozinho. Portanto, precisamos elaborar um mecanismo que ofereça à Bélgica a segurança necessária. E vamos trabalhar nisso. Levamos muito a sério as preocupações da Bélgica. E a solução deve ser juridicamente viável. Estamos prontos para a repartição do fardo. E acredito que a solução já está muito próxima. E essa solução, os líderes da UE podem tomar já em 18 de dezembro, na próxima cúpula dos chefes de Estado da União Europeia. Devemos trabalhar de forma a encontrar uma solução antes do Natal, para que possamos garantir o financiamento da Ucrânia para os próximos anos. Sei que para alguns colegas esse caminho parece difícil, mas também devo dizer, qual é a alternativa? Qual é a alternativa a impedir que a Rússia vença esta guerra? Qual é a alternativa a não pedir que todos os europeus paguem no lugar da Rússia? Mas, independentemente de haver ou não decisão na próxima cúpula da UE, o financiamento para a Ucrânia vai existir. Se não for às custas dos ativos russos congelados, será às custas dos recursos dos países da União Europeia. Os chefes de Estado europeus declararam que assumem o compromisso de cobrir as necessidades financeiras da Ucrânia para os anos 2026 e 2027. A Rússia deve levar em conta: a Ucrânia terá os recursos financeiros de que precisa para se defender da agressão russa no futuro próximo. Agora, os aspectos técnicos, jurídicos e financeiros precisam ser trabalhados. E retornaremos a eles na reunião dos líderes da UE em dezembro. Mas usar exatamente o dinheiro russo congelado para a defesa da Ucrânia seria o melhor passo. E isso seria o sinal correto para outros países. Não iniciem guerras de conquista. Não tentem ocupar territórios alheios. Isso inevitavelmente trará consequências para vocês, inclusive a perda de acesso aos seus ativos no exterior. Se vocês não iniciarem uma guerra contra outro país, não estarão em risco. E acredito que a maioria dos países, a maioria das pessoas no mundo, não vai começar guerras contra outros países. Ao iniciar uma guerra agressiva, a Rússia não pode exigir que seu dinheiro e seus títulos no exterior sejam intocáveis. É como se um assassino apelasse no tribunal ao direito humano de liberdade de movimento e, com esse argumento, exigisse não ser preso. Absurdo. A Rússia violou uma norma fundamental do direito internacional. Ela está matando dezenas de milhares de pessoas inocentes.
Ela está tentando destruir um estado inteiro. E por isso seus ativos no exterior estão congelados. Os estados onde esses recursos são guardados simplesmente eram obrigados a fazer isso. E a Rússia deve ser punida e compensar à Ucrânia os danos causados. E essa obrigação tem muito mais peso jurídico do que o direito à inviolabilidade dos ativos. Ainda em 2022, a Organização das Nações Unidas reconheceu que a Rússia é responsável pela agressão contra a Ucrânia e que deve compensar todas as perdas que causou. Esse é um documento oficial e será um argumento decisivo a favor do uso dos ativos russos. O direito internacional é um sistema, e nesse sistema existe, entre outras coisas, a proibição da guerra de agressão. E existe a obrigação dos estados que violam o direito internacional de compensar os prejuízos. Portanto, afirmar apenas que a imunidade da propriedade estatal, a imunidade dos ativos estatais, prevalece sobre todas as demais normas do direito internacional está errado. Juristas de direito internacional têm certeza os riscos de ações judiciais da Rússia exigindo a devolução dos ativos congelados são próximos de zero. Há mais de 3 anos, os recursos da Rússia estão congelados. E durante todo esse tempo, o regime de Putin não recorreu a nenhum tribunal internacional para contestar o bloqueio. A Federação Russa não tem um tribunal ao qual possa recorrer e exigir esses recursos do governo da Bélgica. Se tal tribunal existisse, a Federação Russa já teria iniciado esse processo, porque o próprio congelamento também pode ser considerado uma violação da imunidade dos ativos estatais. Não apenas a transferência, mas a Federação Russa não toma agora nenhuma medida jurídica. Afinal, não há perspectiva de vitória judicial. As instâncias internacionais são independentes e incorruptíveis. A Rússia pode contestar a decisão de transferir os recursos para a Ucrânia no Tribunal Nacional Belga. O Tribunal Nacional Belga pode recorrer ao Tribunal da União Europeia para que este avalie a conformidade das ações do governo belga com o direito da União Europeia. Mas o Estado de Direito, tanto no Tribunal Belga quanto no Tribunal da União Europeia, está em nível tão alto que praticamente não há dúvidas de que essas instâncias tomarão uma decisão a favor do governo belga. A decisão de transferir o dinheiro russo para a Ucrânia, para a compra de armas, sistemas de defesa antiaérea e apoio ao exército, acelerará o fim da guerra. Porque colocará Putin diante do fato. Ele não vai vencer. Não há outra saída além das negociações de paz. Por enquanto, o ditador vive em seu mundo ilusório. Subordinados lhe mostram dados falsos e desenham mapas onde supostamente seu exército avança rapidamente. Putin acredita que a defesa da Ucrânia vai desmoronar a qualquer momento. Vamos obrigá-los a se render. A Rússia simplesmente está matando o próprio exército. Paga centenas de milhares de vidas de seus soldados por avanços mínimos. Mas quando Kiev receber 140 bilhões de dólares para a defesa, até para Putin isso será mais um argumento de peso. Não poderá obrigar ninguém. A Ucrânia terá uma fonte garantida de financiamento para vários anos à frente, diz o ministro das Relações Exteriores da França. A Ucrânia terá a possibilidade de se defender por pelo menos 3 anos, graças ao crédito que a Comissão Europeia concederá à Ucrânia e que será posteriormente quitado por meio das reparações. E a Rússia tem pela frente uma derrocada acelerada da economia. Putin apostou em uma guerra de desgaste, mas receberá uma situação em que o orçamento de defesa da Ucrânia vai crescer e o da Rússia, ao contrário, vai diminuir. A Rússia já não consegue manter o exército no nível anterior. Surge uma situação paradoxal. Putin é forçado a continuar pagando ao exército russo todos esses milhões pelos contratos assinados e algumas semanas depois, o dinheiro do funeral aos familiares daqueles que assinaram esse contrato. Destinar bilhões para que na Rússia fabriquem Shaheds e blindados. E ao mesmo tempo, Putin irá financiar de forma indireta também as forças armadas da Ucrânia. Porque o dinheiro do crédito de reparação será destinado justamente à defesa da Ucrânia. Nunca houve nada parecido na história. Um ditador financiando seu próprio exército e o exército de um estado que ele quer destruir. A imagem de Putin pode ficar abalada. Vão começar a lançar charges, a zombar dele. Ou seja, o confisco dos ativos é um instrumento de pressão bastante interessante sobre a elite putinista. Todo esse mecanismo financeiro elaborado funciona da seguinte maneira. Quanto mais cedo a Rússia assinar um acordo de paz, menos do próprio dinheiro terá de ser usado contra o seu próprio exército. Cada dia adicional de guerra passa a trabalhar contra Putin. O tempo joga contra Putin.
A ideia de uma guerra de desgaste, o ditador terá de abandonar. Quando o dinheiro congelado começar a ser usado para comprar armamentos para a Ucrânia, isso formará um verdadeiro reflexo condicionado. Assim como no experimento do cachorro de Pavlov, Putin precisará ser condicionado a perceber que a guerra é prejudicial e que deve ser encerrada. Gradualmente ele entenderá. É o próprio Kremlin que está financiando a sua derrota, armando as forças armadas da Ucrânia com o dinheiro da própria Rússia. Antes, a maior parte do apoio financeiro vinha dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, em grande medida, não fornecem armamento gratuitamente, mas o vendem aos países europeus, para que estes o repassem à Ucrânia. Vamos fornecer armas a eles e eles vão pagar por isso. Os Estados Unidos não farão nenhum pagamento. Nós produzimos, eles pagam. A Ucrânia hoje é a única barreira que impede Putin de uma invasão terrestre aos países da União Europeia. Quando a liderança da União Europeia tomar a decisão de conceder à Ucrânia um crédito de reparação pela guerra, a Rússia vai pagar pela sua agressão. Para que esse dinheiro não seja retirado do bolso dos contribuintes, mas para que sejam títulos garantidos, respectivamente, por futuras reparações ou por ativos congelados, que serão confiscados caso a Rússia se recuse a pagar reparações. Caças russos, drones invadem o espaço aéreo da União Europeia. A Rússia realiza sabotagens na Europa. Constrói bases militares perto das fronteiras. O risco de uma invasão terrestre da Rússia aos estados do bloco aumenta a cada dia. Os países da União Europeia já estão se preparando. Não para uma fase híbrida, mas para a fase quente da guerra. E para os líderes de países que podem ser os primeiros a sofrer o ataque, Lituânia, Letônia, Estônia, a própria pergunta, é possível usar o dinheiro do agressor para a defesa? Soa absurda. É necessário fazer isso. Imediatamente. É o que diz, por exemplo, o deputado do Parlamento Europeu da Lituânia. Aqui é uma questão de sobrevivência, de segurança da própria União Europeia. No fim das contas, a imunidade do Estado agressor não pode ser mais importante do que a questão de sabermos se sobreviveremos ou não. Podemos colocar quase 200 bilhões de recursos em circulação para nossa defesa, porque a defesa ucraniana deve ser percebida como nossa defesa. É um instrumento extremamente eficaz para enfrentar a Rússia, para não deixá-la vencer. O dinheiro do crédito de reparação para Kiev também será destinado à produção de armamentos nas empresas europeias do complexo industrial militar. Isso vai fortalecer não só a Ucrânia, mas também a União Europeia. Precisamos usar o dinheiro russo para a produção ucraniana de armamentos. Isso é mais barato e mais rápido. E estamos falando agora, em primeiro lugar, da perspectiva de longo prazo. Estamos prontos para compartilhar com os países que nos ajudaram durante esta guerra. Temos tecnologias muito boas. Sim, muitas tecnologias vieram dos parceiros, mas eles já reconheceram que temos tecnologias que os europeus não têm. Para produzir esse armamento são necessários recursos. E o atraso na decisão de usar os ativos russos traz enormes riscos. Quando a Rússia atacar a União Europeia, todos esses bilhões congelados nas contas já não ajudarão. A Europa entende que a ameaça à segurança custa muito caro. É melhor resolver o problema da segurança nos estágios iniciais, do que depois, quando for preciso enviar soldados, organizar mobilizações e assim por diante. As perdas para a Europa seriam colossais, trilhões de euros. Por isso, para a Europa, isso também representa um desafio existencial. Se a Europa não conseguir resolver essa questão, como ajudar a Ucrânia, como se proteger e impedir que Putin avance, simplesmente entrará em colapso. Por enquanto, Putin destrói cidades ucranianas, mata dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças. O menino de 7 anos, Makar Dorosh, no dia 10 de outubro deste ano, morreu em Zaporíjia em consequência de um ataque massivo russo. Seu pai, que havia retornado recentemente do cativeiro russo, foi parar na UTI. 2 irmãs de Makar, assim como sua mãe, que também estavam na casa, sobreviveram por milagre. A filha mais velha me ajudou a quebrar a janela. Ela foi a primeira a pular. Eu ouvi meu marido gritar. Fui pela parte de trás da casa. Lá já estava pegando fogo, onde o menino estava. Ele foi o mais atingido. A ambulância levou meu marido, mas até conseguiram tirar meu filho. Eu já entendia que ele tinha morrido. Nenhum dinheiro devolverá a essa mulher seu filho, mas ela ainda tem um marido que está em estado grave, e 2 filhas, e mais nada. A casa deles está destruída. Tragédias semelhantes, ao longo de mais de 3 anos de guerra em grande escala, são milhares.
No ano passado, entrou em funcionamento o Registro de Danos para a Ucrânia, uma base de dados internacional onde se registra o prejuízo causado pela Rússia. Já há 60 mil solicitações aqui, mas com o tempo, haverá muito mais. As pessoas precisam de apoio. A Rússia deve pagar por isso. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, no 1º de outubro deste ano, apoiou por unanimidade o projeto de convenção para criar uma comissão internacional para analisar os pedidos de indenização da Ucrânia pelos danos da agressão russa. Nenhuma outra emenda foi apresentada pelos colegas. Ou seja, todos concordam. Há um consenso absoluto de que a Rússia deve pagar reparações à Ucrânia. Estamos pedindo que as pessoas entrem com esses pedidos agora, e não depois para dar legitimidade a essa plataforma, para que a PACE e o Conselho da Europa vejam. Certo, já temos 100 mil solicitações. Vamos avançar então para os ativos congelados. Portanto, a decisão sobre o crédito de reparação para a Ucrânia, ou seja, sobre a destinação de dinheiro para a defesa do país, será apenas intermediária, apenas o começo. Depois, a Ucrânia vai buscar a transferência completa dos ativos russos para compensar os danos às vítimas da agressão de Putin. E quando o dinheiro russo que Putin considera dele começar a trabalhar plenamente para o fortalecimento da Ucrânia, o ditador vai entender que sua operação militar especial tomou um rumo totalmente errado, que cada novo dia da guerra aproxima seu colapso. E enquanto essa guerra durar, os ativos do agressor vão trabalhar contra ele. E depois, serão usados para compensar todos aqueles que sofreram com sua agressão. Hoje, mais de 300 bilhões de dólares de ativos russos congelados são uma oportunidade histórica de provar que o direito internacional funciona. E em todo o mundo civilizado, chega-se finalmente à convicção. Transferir esses recursos para a Ucrânia é uma decisão tanto legal quanto justa. Maxim Urlapov, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.